E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do MCast, um podcast que fala sobre empreendedorismo, tanto para quem empreende como para quem pretende empreender. E o nosso convidado de hoje é o Rafael Romero, consultor comercial. E aí, Rafael, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar desta edição do MCast. Muito boa tarde, Márcio. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite. E é um imenso prazer estar participando e podendo falar um pouquinho sobre a parte da área comercial. Maravilha, eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o seu currículo e se faltar alguma coisa, complemente, por favor. Tranquilo. Consultor de negócios empresariais, tem mais de 10 anos de atuação na área comercial, gestão comercial, treinamento de vendas, pós-graduado, pós-vendas quer dizer, né? Pós-vendas. Uhum. Fundou uma empresa de consultoria junto com a sua esposa, é isso mesmo? Exatamente. A Cione Consultoria. E tem uma experiência também de morar fora do país, é isso mesmo? Conta, Sim, conta mais um pouco, enriquece mais um pouco esse seu currículo aí. legal. Então, falando um pouco da área comercial, né? Foi sempre o que eu atuei Uhum. desde o começo da minha carreira. Comecei ali na Brasil Telecom, como estágio na área de telemarketing. Foi uma experiência que eu não gostei. Então, assim, para mim é muito válido quando você já entende o que você não gosta. Sim, sim. Facilita o seu meio de campo para poder identificar novas oportunidades. E ali em 2008 comecei a fazer o curso de economia. Para mim foi uma grande experiência. Não atuo diretamente na área, mas é um curso que ele é muito abrangente, né? E dentro da faculdade eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio. Então é onde você levantou essa parte. Fui para a Irlanda, fui fazer o meu TCC, um estudo de caso sobre Dublin e Maringá, do mercado de cerveja artesanal. Uhum. Então, foi uma experiência muito rica quando eu trago a experiência como um todo, né? Quando você pega a base de intercâmbio, é basicamente você se abrir a novos desafios, a uma outra língua. Eu não falava inglês, então eu até brinco, né? Eu falo que eu fui na fé, na cara e na coragem. E graças a Deus tudo certo, voltei, me formei. E aí a gente dá sequência nessa trajetória como um todo. Mas também é uma experiência gigantesca, né? Cara, eu falo assim, depois de empreender, o intercâmbio foi a minha maior experiência pessoal. Isso porque quando você sai do país como um todo, é você sair totalmente da sua zona de conforto. Então isso me pegou bastante. Eu sempre fui uma pessoa que tive um bom network, bastante amigos, época de faculdade, etc. Quando eu cheguei lá, você vai entender que é outra cultura, é outro idioma, é outra realidade. Então isso para mim no começo foi bem impactante. Mas eu tenho muito claro que eu acredito em dois tipos de brasileiro. O que vai para fora, faz o intercâmbio, vai morar fora e aprende, apanha um pouco na vida Sim, sim. e volta alguém melhor, ou aquele perfil que vai para fora e fala: "Ah, tudo lá é bom", e volta para o Brasil uma pessoa soberba. Acredito sim que tem suas vantagens Aham. morar fora, só que, no entanto, sou muito grato ao Brasil também. Não, maravilha. E o nosso bate-papo vai ser sobre gestão comercial, né? Então as perguntas minhas vão ser direcionadas mais ou menos nesse segmento que eu sei que você domina e tem muito a contribuir com quem está nos assistindo aí. Legal. E a primeira pergunta é: quais os desafios para montar um time comercial nos dias de hoje? Mudou muita coisa nos últimos tempos, né? Essa é uma pergunta que acho que pega independente de setor ou segmento, né? Quando a gente fala de construção de equipe comercial, seja ela externa ou interna, nós encontramos diversos desafios e aí alguns estão vinculados ao segmento que você atua, mas grande parte é o mercado como um todo, né? O primeiro ponto que eu trago quando a gente fala de recrutamento, seleção, construção de equipe comercial, ele é voltado para o que a empresa representa no mercado. E não importa se você é grande ou se você é pequeno, mas é muito mais ligado aos valores e o produto que a empresa oferta por si só. Então, isso muitas das vezes ela se torna um atrativo ou não para o recrutamento e seleção. O segundo grande ponto que eu entendo é a maneira que você vai conseguir fazer essa captação e pós-captação, que esse onboarding, é esse treinamento, é essa capacitação desse comercial para estar construindo contigo uma carreira. Tá? E por último, é as possibilidades de crescimento. Então, a galera mais jovem como um todo, então ela busca muito mais um propósito ali, Uhum. uma empresa que ela possa fazer parte como um todo. Então, acredito que esses três grandes desafios é o que a grande maioria das empresas enfrentam ao tentar montar um time comercial.
Tá? E outra questão importante, vou te fazer essa pergunta também, porque principalmente empresas menores que estão começando ou montando um time comercial, Sim. é possível hoje, com tanta tecnologia, com tantas coisas e distrações que tem, gerir um time comercial e entregar resultado sem processos bem definidos? Olha, Márcio, eu vou ser bem franco contigo. Eu acredito que sim, é possível, depende da sua infra e do tamanho da sua empresa e onde você quer chegar. E o tamanho da equipe também, né? Exatamente, entendeu? Então, isso pega muito, porque quando você fala de uma empresa de pequeno porte, que ela é o marido, a esposa, mais um ou dois colaboradores, aí tudo bem, é até possível você conseguir fazer um Mas crescimento. se eu seguir processos, vai me facilitar também, Com independente toda do tamanho, certeza, né? entendeu? Porque o que é rotinas e processos como um todo? É quando você entende que, por exemplo, para você atender um cliente que chega até o seu estabelecimento, não é de qualquer maneira. E sim você entendendo que uma boa abordagem, uma boa recepção de X maneira ou de uma outra forma vai te trazer mais êxito para quê? Despertar o interesse desse cliente. Sim. Então, as rotinas e processos, ela encaixa em basicamente todos os setores. Mas quando a gente fala em crescimento, empresas estão aí agora buscando e montando o seu planejamento para o ano que vem, por exemplo, cara, é essencial que tenha o básico de rotinas e processos. É porque eu quero que você fale sobre isso, por quê? Uhum, Porque tem muitas empresas que pensam, porque eu sou pequeno, eu não preciso. Precisa. E porque eu sou grande e não fiz, não consigo mais fazer. Vamos começar de agora consegue o também. beabá para. Porque em algum momento tem que fazer essa correção, né? Com certeza. Isso é muito legal porque quando a gente fala em rotinas e processos, muitas pessoas pensam, muitos empreendedores falam, cara, como eu faço isso? De onde é que vem? Que curso que eu tenho que fazer? E não, a rotina e o processo, ela encaixa nas mais simples ações. Vou te dar um exemplo bem legal. Quando a gente fala, por exemplo, de funil de vendas, a gente tem uma ferramenta, e a gente não está recebendo para isso, tá? Mas vou citar o nome dela aqui, Aham. que é o Trello. Cara, o Trello é uma ferramenta gratuita que ela te dá até 10 cartões que você consegue montar de acordo com a sua necessidade e você consegue fazer um funil de vendas. É uma ferramenta gratuita, de fácil acesso e de fácil usabilidade. E ela já vai te dar um panorama, por exemplo, de como está o seu funil de vendas. Com quantas pessoas você falou na semana? Quantas dessas pessoas têm chance efetiva de comprar com Então, você? aí eu vou entrar na outra questão, que eu acho que você, como gestor comercial, Uhum. deve ver muito isso, que é aquela questão também do representante ele não querer, ele acha que é perder tempo, preencher esses dados para que na leitura de um BI ele consiga identificar através de uma tela aonde ele pode melhorar através dos dados que ele inseriu. Muitos têm essa resistência, né? Com toda certeza. Esse é um caso muito legal. Assim, se tem uma das coisas que os mais de 10 anos de gestão me ensinou é que o exemplo arrasta multidões. Uma das empresas que estou atendendo, inclusive, a gente implementou um CRM e dentro dela a gente está com um representante que começou agora com a gente dentro do mês de novembro. E o principal ponto que eu uso como exemplo para essa pergunta que você me trouxe é, cara, todas as vezes que eu estou com ele em visitas, que estou no externo, eu faço questão de eu mesmo estar alimentando a plataforma. Então, o primeiro ponto que eu falo para você minimizar essa questão do representante ou do consultor não gostar ou não querer alimentar a ferramenta é comece por você. Que quando ele vê você fazendo, ele fala, pô, cara, se o cara que está me ensinando, se o cara que está me direcionando, se a pessoa que está me capacitando, ela usa, cara, então não é só uma perca de tempo Sim. que a gente escuta muitas das vezes. E o Aham. segundo passo é mostrar de maneira prática, isso quando você monta PDIs ou planos de ação, de maneira prática, o como esses números, o como ele imputar esses dados pode ajudar o trabalho dele a ser mais eficaz. Tá? E dentro desse mesmo tema, no caso do setor comercial, quais os indicadores de desempenho e por que cada um desses KPIs, indicadores, é importante? Cara, Cita uns dois, três, quatro aí. isso é muito, muito boa essa pergunta pelo seguinte ponto. Quando a gente fala de KPIs ou indicadores, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é, esse comercial, ele é externo ou ele é interno?
Muda. Vou te dar um exemplo que simplifica muito claro isso. Quando você pega um comercial interno, ele pode fazer essa prospecção, ele pode ser um SDR ou ele pode ser um closer também. Ele pode fazer. Só traduz esses dois aí pra nós, pra quem tá assistindo saber o. Legal. O SDR é aquela pessoa que pega os leads que vem de internet. Faz a qualificação, é isso? Exatamente, essa pré-qualificação. E os closers são normalmente os comerciais que fazem as negociações. Fechadores aí, ou não? Exatamente. Os finalizadores do contrato. É o cara que fala, tudo bem, Márcio, você falou com o Fernando há 3 dias atrás, eu tô aqui para entender um pouquinho mais como é o seu negócio, etc. Ele dá sequência nessa venda como um todo. Mas você acha que, por exemplo, a mesma pessoa fazer, vamos supor assim, essa validação e fechar esse contrato, você acha que ela perde tempo? Ou aquele que tem habilidade de fechamento, é bom focar ele ali naquela parte ali de fechamento mesmo? Você acha que aumenta a produtividade? Dividindo essas tarefas? Cara, eu venho vendo um aumento da separação de funções dentro da venda. Então, uma pessoa fazendo a pré-qualificação... Tipo antigamente as linhas de montagem mesmo. Cada um aperta um parafuso daí. Exatamente. Então, o que eu acredito, né? É que, primeiro, é entender como é o seu negócio. Eu vou te dar um exemplo básico. Quando você pega um sistema... Vamos colocar, a gente está falando de CRM, né? Quando você fala de um CRM, por exemplo, eu acredito que faz sentido ter um time fazendo a pré-qualificação e agendamento desses possíveis clientes e um time fechando. E automaticamente outro time fazendo o onboard, a imersão desses novos clientes na plataforma, no sistema, no software, no CRM. Então são vendas de várias etapas e que exige uma mudança grande dentro do contratante. Claro. Agora, quando a gente pega vendas que são de funis mais rápidos, que a gente fala, que são vendas ali que uma semana, 10, 12 dias no máximo, você faz a prospecção até o fechamento ou o cancelamento desse lead na sua lista, aí eu acredito que é possível sim o comercial ele fazer prospecção até o fechamento e o pós-venda. Aí uma outra pergunta que eu vou fazer para você. Até vou contar uma breve história que aconteceu hoje. Eu estava numa das minhas lojas de materiais de construções. Certo. E na hora que eu estava lá, chegou um pedreiro. E a gente estava conversando sobre a dificuldade que tem hoje de você encontrar profissionais dessa área, tá? Você pegar hoje o pessoal da construção é 40 a mais. Caramba. Você não vê um jovem de 20 anos, 20 e poucos anos querendo trabalhar na obra daí. Sim. E aí ele falou, não, eu tenho os meus filhos lá em casa e eu estou incentivando eles a ir para a obra. Porque talvez quando ele tiver da minha idade, ele vai ganhar mais dinheiro do que médicos e advogados. Por quê? Não vai ter mão de obra. E aí você que é formado em economia, sabe daquela lei da oferta e da demanda. E eu achei interessante essa fala dele daí. É muito legal o que você está falando. Porque de fato, realmente eu construo também e é muito difícil você encontrar. Na verdade, você não encontra mão de obra abaixo de 40 anos. É quase que impossível. É quase nulo. E aí eu vou trazer essa mesma pergunta pro setor comercial. Vai na mesma linha, né? Por exemplo, 40 a mais tem um perfil. E eu quero te perguntar o seguinte. Como é gerir essa turma mais jovem no setor comercial? No seu caso, por exemplo, são representantes externos, o famoso PAP. É diferente da turma de 40 a mais, né? Que nós estamos comentando aqui daí. Como é que atrair esse pessoal, desenvolver e jogar eles lá fora e reter? Excelente pergunta. A oferta e demanda ela é uma das leis universais da economia, né? Como um todo. E a gente está vendo acontecer no mercado algumas mudanças que elas representam bônus e ônus. Eu gosto de trazer dessa forma, por quê? Quando você fala da área comercial como um todo, nós temos o perfil inexperiente, que é o que não tem experiência com venda, e ele pode ser jovem ou não. Nós temos o perfil experiente, que é normalmente aquele perfil que já está acima dos 24, 25 anos e já teve algum contato com a área comercial. E nós temos os experientes mais, que normalmente é de 30 a 35 mais, entendeu? E cada um desses perfis, eles têm pontos positivos e pontos de melhorias, tá? No que você trouxe do 40 a mais, vamos trazer nessa linha, a gente tem alguns benefícios como, por exemplo,
Se essa pessoa já foi representante, se ela tem um histórico de externo, de PAP e etc., ela não vai ser o profissional que você vai precisar ter conversa como, por exemplo, cara, faz parte ou não. Já sabe que isso está dentro do processo de vendas. Exatamente. Então, eu tô trazendo esse exemplo tão óbvio, porque quando você pega um perfil inexperiente, que não tem experiência, como a gente está falando aqui da venda externa, o não para ele é algo que é desconfortável. Não que você fique feliz ter, não. Não é isso que eu quero dizer. Sim. Mas é um negócio que é um medo que o cara trava muitas das vezes. Eu já tive diversos casos com novos comerciais que na frente do cliente o comercial é que travava. Entendeu? E E às faz vezes, parte. o vendedor, o consultor, ele recebe um não meio que agressivo, e às vezes é em relação até a uma queixa que ele tem ao seu setor. Não tem nada a ver nem com você, nem com a sua empresa. Mas Uhum. isso afeta ele de tal modo que esse não praticamente anula o restante do dia dele, né? Exatamente. E aí é onde que no perfil mais novo, a gente já tem esse desafio. Uhum. E aí é muito o que a gente fala, que é o skin the game, né? É a pele no jogo, tá no jogo com o comercial. Que essa é uma das coisas que eu vejo que falta muito no mercado, inclusive da parte de gestores. Mas aí você acha que o quê? É trabalhar além da técnica, a questão é da inteligência emocional mesmo para estar atuando frente a esses desafios. Eu tenho assim, muito claro pra mim. O primeiro ponto pra você ser um ótimo comercial é você trabalhar a sua inteligência emocional. Pensa comigo, o jogo da venda, independente de segmento, é um jogo de nãos. Você pode pegar o melhor produto, ele vai ter mais não do que sim. E tem um cofator que eu acredito É, muito claro, que é que nem eu sempre falo, por exemplo, até na questão da venda do ouro. sim, Mesmo um vendedor de ouro, ele vai receber um monte de não. tem um Seria um melhor produto para se vender, mas vai ter não, né, entendeu? Então, o não faz parte do processo, né? tem três pontos que a gente conversando aqui me arremeteu. E o primeiro ponto da inteligência emocional é você ir contra um instinto seu de sobrevivência. Porque ninguém gosta de ser rejeitado. Sim. Essa, pra mim, é a virada de chave. Quando você entende que o não do seu cliente não é pessoal, se torna menos difícil. Sim. E eu falo menos difícil porque não vou mentir pra ninguém falando que tomar não é gostoso. É óbvio que não. Só que quando você trabalha a parte emocional pra saber que esse não é parte do processo, se torna menos difícil. E você consegue fazer com consistência. Mas aí você falou uma coisa que me chamou a atenção, Uhum. que é as pessoas não gostarem do não ser rejeitado. Isso é um problema muito sério. Até para quem quer crescer, se desenvolver e ser alguém na vida. Porque a partir do momento em que eu não aceito a rejeição, eu vou tentar agradar todo mundo. Eu vou tentar fazer coisas para agradar você, para agradar fulano, agradar ciclano. E essas coisas que eu vou fazer, às vezes, não vai de encontro ao meu objetivo, aquilo que eu almejo. Então, enquanto você não começar a superar essa questão da rejeição e realmente fazer aquilo que você tem como projeto, tem como foco, que você sabe que é bom para você, e quem está rejeitando ou apoiando, problema é deles, é você também, não só a questão da rejeição, não, tá? Tem pessoas que vivem correndo atrás de elogios. É duas coisas que não podem dar direção para você. Sim, Nem a crítica e nem o elogio. Eu pego os dois e coloco na balança, para mim vai dar zero. sim. Nenhum e nem outro vai pesar mais. Aham. É zero peso para mim. Porque daí eu faço aquilo que eu acho e que Acredito. acredito que vai ser bom para mim. Exatamente. E pro comercial é muito nessa linha, porque como eu falei anteriormente, quando a gente fala da rejeição, ela é um princípio básico que o ser humano foge. É desconfortável. E tem um outro fator também que a base do receio gera, que é a pessoa não fazer. Sim. Já conheci diversas pessoas que tinham um grande potencial para a área comercial, mas pelo medo da rejeição, ela não fazia. E aí ela procura outra coisa que possivelmente poderia não estar satisfeita, mas ela não teria que enfrentar esse medo, esse desafio como um todo. Mas vai dentro disso que nós estamos conversando aqui, que aí vai naquela questão da pessoa querer sempre uma aprovação, tá? E também da pessoa não se conhecer. Sim. Porque quando você se conhece, você sabe quem você é, eu vou até falar uma palavra aqui que
não é muito polida, Aham. mas eu, no caso, eu adotei uma coisa pra mim. Eu tô cagando e andando porque os outros acham de mim. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E aonde eu for, Exatamente. eu vou entregar exatamente aquilo que eu sou. Se vai agradar ou não, é a perspectiva de cada um. Mas eu tô sendo ali a pessoa que eu sou até aquele momento. Sim, Posso estar sendo ruim em alguma coisa? Posso melhorar também. Mas vou ser sempre quem eu sou. E quando você sabe quem você é, você perde um pouco ou totalmente esse medo da rejeição. e é muito legal isso que você falou, que eu vou até te fazer uma pergunta, né? Quando foi que você teve essa percepção de que você precisava ou não da aprovação de alguém e como que você se blindou com relação a isso? Como foi esse processo para você, Márcio? Essa questão de perceber, todos nós, se a gente começar a olhar para nós mesmos, a gente vai ver que tem muitas coisas que Uhum, a gente ainda faz que tá mais em busca de uma aprovação do que aquilo que de fato você quer fazer, entendeu? E eu acho que para mim isso está sendo libertador. Libertador. Você pega a questão às vezes, rede social, às vezes da própria comunicação. Ah, mas o que vão achar? Tô pouco me ligando atualmente, entendeu? legal. Eu vou conversar, vou dialogar e vou tentar passar para quem está sempre nos assistindo aquilo que eu aprendi na vida Uhum, e aquilo que eu sei e talvez possa ajudar pessoas. O que vão achar de mim não me interessa. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo aquilo que eu acho que vai ser bacana, que vai revolucionar e que vai uhum, também me capacitar cada vez mais. Então, entendi. uma das coisas que me ajudou a libertar e realmente colocar a cara na tela e começar a falar sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu aprendi na vida em termos de gestão de negócios, é Aham, exatamente essa questão de não ligar para o que os outros vão falar. show de bola. Excelente. Para mim, eu trago que a área comercial ela é uma representação clara do desafio que você pode ter em qualquer setor que você for trabalhar. A diferença Sim, é que, no sim. nosso caso, a gente está exposto a basicamente muitas pessoas diferentes todo santo dia. E aí, dentro desse mesmo tema que nós estamos falando aqui, quando a Uhum. gente leva isso para a representação comercial, para o vendedor externo, isso é um bloqueio gigantesco neles, tá? Sim, Eu acho que 80% da não venda, eu não vou entrar naquela loja ali porque a loja é muito bonita e tal, não vão comprar de mim. Ah, não vou entrar ali porque isso. Eu não vou ter que entrar ali porque o cara é velho e já não vai comprar mais. Eu não vou entrar ali porque eu tô muito suado. Eu não vou entrar ali. É sempre se pré-julgando, entendeu? se auto-sabotando, né? Se auto-sabotando. Exatamente. Exatamente. E é um ponto que quando a gente fala da área comercial como um todo, né? O que eu entendo, né? Isso não são coisas que que vai acabar. Felizmente ou infelizmente. Porque muitas das vezes eu falo que no perfil comercial você traz à tona grandes qualidades e grandes defeitos que todo ser humano tem. Entendeu? Então, já conheci comerciais que tinham traumas de infância. E isso dificultava falar com certos tipos de perfis. Sim. Entendeu? E aí é onde entra o papel do gestor, que muitas das vezes ele tem que ter um interesse genuíno, sabe? Realmente falar, cara, deixa eu entender. Porque muitas das vezes o perfil, eu vou falar por mim, eu sempre fui muito autocrítico comigo e em cima disso eu falava, cara, não, tenho que ir, tenho que fazer, eu tenho que conseguir. Esse é um ponto que me ajudou demais na minha trajetória. E normalmente quando eu vejo os perfis que têm essa autorresponsabilidade, esse autocomprometimento com a execução, quando encontra perfis que têm algumas outras dificuldades, ou mais medo, ou mais timidez, etc., às vezes não consegue compreender. Então entra muito forte o papel da liderança e da gestão como um todo de realmente entender até que ponto isso é fato ou até que ponto é muleta. Que é o que você pode falar, cara, eu não vou entrar nesse por causa disso ou daquilo e etc. Entendeu? Então, E, automaticamente, entender esse perfil ajuda. Porque quando o porque comercial é compreendido, ele porque eu dá um falo passo. isso com conhecimento de causa. Eu fiquei, por exemplo, 15 anos na externa. E eu fazia isso, entendeu? Então, É. não tô contando história de terceiro, eu tô contando história que eu passei lá. E hoje eu tenho consciência que se eu tivesse tido um comportamento diferente, o meu resultado tinha sido muito melhor. Exatamente. E é um ponto que, assim, todas as que a gente traz cases e fatores que a gente vê na prática, a primeira coisa que a gente fez foi aplicar com a gente essa melhoria. Eu tenho, desde vender algum produto ou gerir algum negócio, eu só consigo se eu acreditar no produto. E automaticamente se eu acreditar na pessoa. Sim. Entendeu? Então, começa pela gente. As dificuldades que nós já tivemos,
muitas das vezes é crucial para esse exemplo de causa também, né? Sim, sim. E com tanta tecnologia e ferramentas automatizadas no mundo que nós estamos vivendo hoje tecnológico, ainda tem espaço para o representante comercial? Como é que você enxerga isso lá na frente daí? Cara, Ou aqui mesmo, sem nem eu vou falar de avançar muito no agora. tempo daí. Eu não vou nem pro futuro, Márcio. Eu falo que, assim, o que a gente vem vendo nos últimos 2 anos com a explosão da IA, o clássico chat GPT, né? Que foi a precursora de todas as IAs, basicamente. Cara, essa já é uma realidade presente nossa. E eu, Rafa, particularmente, eu gosto muito da parte da tecnologia. É uma Uhum. das coisas que, inclusive, eu estou estudando mais para entender como isso me auxilia e auxilia as empresas que eu atendo. E não, nunca vai tomar o papel do porta a porta. Eu falo sem medo de errar. Porque não importa o quanto a copy seja excelente, não importa o quanto a landing page, o site, a IA seja responsiva, generativa, qualquer nomenclatura que você queira utilizar, nada é melhor do que o olho no olho. E essa é a possibilidade de você realmente se conectar com pessoas. Na minha concepção, sim, a tecnologia ela está pegando uma fatia de mercado da venda e está automatizando. E isso, para as empresas, é bom, sendo bem É que, sincero. que as empresas, se elas começarem a agir de forma inteligente, na verdade, elas têm hoje múltiplos canais para distribuir o seu produto, É o né? Omnichannel. Não é focar, por exemplo, só no automatizado, só no Sim, representante, só no telemarketing, ou só nesse ou naquele estilo de venda. É realmente aproveitar todas essas ferramentas que tem e aumentar o seu alcance, vamos dizer assim. exatamente. É uma das coisas que eu acredito muito que nos dias de hoje, se você atua só numa frente, eu já escutei diversas vezes muitos pequenos empresários também falando que, cara, ah não, eu preciso só vender na internet eu vou vender tudo. Não, a internet é um excelente canal, eu concordo, sem sombra de dúvidas. No entanto, o que eu acredito é que, lógico que dado o porte da sua empresa e nas suas limitações, né? Se você conseguir atuar em mais de um canal e construir uma estratégia omnichannel, que é a estratégia comercial de trabalhar em vários canais, você aumenta demais a sua chance de êxito, crescimento e escalabilidade. Sim. Entendeu? Por que isso? Cara, tem pessoas que você não vai conseguir encontrar presencialmente. E tem pessoas também que só 90% das compras que ela faz hoje é tudo através da tela de um computador ou de um celular, né? E aí esse é um ponto legal que eu tenho claro pra mim. Eu não sei você ou os nossos espectadores, mas quando eu falo de comparar alguns produtos, vou dar um exemplo. Chegou ontem, eu comprei um bucal, protetor bucal, porque eu faço Muay Thai e eu precisava comprar um. Uhum. Cara, eu nem sequer fui em nenhuma loja. Já fui direto na internet. Tem no site oficial, vi, pesquisei no mercado, tranquilo. Então, tem produtos que a penetração da tecnologia vai ser muito maior, com toda certeza. Mas quando você vende, por exemplo, desde plataforma ou até mesmo, vamos trazer bancos, produtos bancários, Uhum. tem lá no site. Mas o cara, antes de fazer um financiamento ou um empréstimo, ele quer falar com quem é o gerente dele, olhar no olho, ver se a pessoa não tem alguma outra opção, Se não consegue uma taxa uma menor. taxa menor, entendeu? Então, se, pô, é uma consultoria. O que eu acredito é que seja no externo, seja no telemarketing, seja no WhatsApp, seja no site, quanto mais trabalho, um trabalho especializado de literalmente uma consultoria do que Uhum. você oferta, você conseguir transmitir para o seu cliente, maiores são suas chances de êxito. Sim. E como o nosso foco aqui é representantes comerciais, as Sim. vendas, mais uma pergunta interessante, né, nessa área. Aham. O que fazer para motivar quase que diariamente esse pessoal do externo? A gente sabe da dificuldade que é, principalmente o pessoal da venda externa. É chuva, é sol, é frio, é não, é viagens longas. Como manter essas pessoas motivadas e focadas para poder trazer resultados e também ter resultado? O que é feito nos bastidores para que a gente consiga manter esse pessoal ali o tempo todo vibrando, vamos dizer assim? O primeiro ponto que eu trago é que se o gestor comercial tiver 100% da equipe dele motivada o ano inteiro,
esse cara, assim, merece um pedestal. Porque a vida do gestor comercial, ele é literalmente tá fazendo um trabalho de acompanhamento quase que diário, né? Dado isso, eu tenho claro para mim que a primeira coisa a gente tenta buscar na entrada, que é no recrutamento e seleção, né? Que é encontrar perfis que tenham um porquê claro, um propósito claro, que tenham uma ganância, e a ganância é o lado positivo, tá? Então, que ele queira algo, mas de maneira genuína. Se a gente descer aqui agora da sala do podcast e na rua e falar assim, você quer ganhar dinheiro? A cada 10 pessoas, 12 vai falar que quer. Não, quando Só fala que que, tem um processo, bingo. ninguém quer passar por ele. Então, esse é o primeiro, é assim, ó, é o ponto de entrada pra mim, que é o quê? Cara, eu preciso, meu sonho é, por exemplo, vamos lá, comprar o meu apartamento. Esse é a fagulha. Por quê? Quando você conversa com as pessoas, a grande maioria não sabe o que quer e a outra parte que sabe tem a dificuldade de montar um plano para isso. Que é aquela Eu quero um questão, apartamento. que é aquela questão de enxergar sempre o todo, né? Eu trago muito isso para Exatamente. venda. Ah, minha meta é fazer 30 vendas no mês. Não, a sua meta é fazer uma hoje, uma por dia. Ah, eu preciso comprar um apartamento, é muito caro. Tá, o que Uhum. que você está fazendo hoje para chegar num ganho que cabe na parcela? Já é o primeiro passo, entendeu? É exatamente um plano de ação. Você entendeu? Esse é um dos motivos que muitas das vezes nós, como gestores comerciais e como vendedores também, temos muitas das vezes dificuldade em conseguir fazer um plano de ação. Porque muitas pessoas não têm isso para a vida dela. Então é um negócio que é desconfortável. Porque eu quero um apartamento. Em quanto tempo? Ah, sei lá. 3 anos? 3 anos. Qual que é o valor do apartamento? Ah, 300 mil. Quanto é o seu custo de vida mensal atualmente? Não sei. Então, por que eu falei do propósito da sua pergunta, né? Do porquê, claro. É porque essa é o principal ponto e nós, o máximo que nós podemos fazer na gestão é estar ali dando direcionamento, ajudando a montar um plano de ação, ou então dando alguma dica. Mas essa parte do porquê, essa ganância do lado positivo do propósito, é a pessoa por ela mesma. Então, o primeiro grande ponto para manter alguém motivado é ela ter um porquê ela faz o que ela faz. Sim. Que aí é onde ela vai conseguir suportar o processo. Tenho certeza que na sua trajetória você teve muitos momentos em que falou, cara, vou desistir. É, e dentro dessa linha também aí de saber o que quer e desenhar para que você chegue naquele objetivo, eu usei para eu realmente escalar como profissional na área de vendas e depois na área de negócios. Sim. O que que eu observei, por exemplo, quando você é vendedor, você tem um tempo limitado, que é um dia lá das 8 às 18 horas para você abordar e fechar as vendas. Sim. Por mais que eu seja bom, eficiente e o melhor de todos, vou bater no teto. Porque por mais que eu tenha habilidade de vender mais, o meu tempo ele é Escasso. escasso, ele é limitado daí. Sim. E aí chegou no momento que de fato eu cheguei nesse teto. E aí eu comecei a matutar, pô, não é isso que eu quero mais. E aí eu descobri uma coisa que fez eu chegar onde eu cheguei. Eu cheguei a trabalhar acho que 6, 7 anos à frente de equipe, né? Antes eu Uhum. era vendedor. Certo. Que era começar a colocar números na mesa, ver o limite de cada um e o que, que eu poderia explorar no termo positivo de cada representante, tirar o máximo dele para que ele ganhasse dinheiro e produzisse também. E aí eu comecei a escalar. Se eu quiser ganhar X valor por mês como supervisor, eu vou ter que vender X vendas. Consigo fazer isso sozinho? Não. O tempo não me permite. Consigo fazer isso com vendedor? Não. Com 2, na primeira meta, sim. Na segunda, não. Com 3, não. Daqui a pouco, com 4, não. Com 5, não. Quando eu ia atingindo os meus objetivos, eu ia aumentando ele. Sim. E eu tinha certeza que com aquele time que eu tinha, eu não conseguiria chegar naquele objetivo novo. Então, isso me ajudou a crescer. E sei que isso hoje é algo ilimitado. Uhum. Eu tenho, vamos supor que eu tenho 1.000 vendedores. É o teto? Não. Quando eu chegar em 1.000, eu vou fazer um objetivo que os 1.000 não dá conta de me entregar, entendeu? Sim. Porque eu vou continuar crescendo. E aí,
às vezes quem está começando como vendedor ou como empresário é exatamente isso. Primeira coisa, você mesmo. Dê um exemplo para si mesmo daí. Qual que é o meu limite? Mas você quer ficar no seu limite? Você quer extrapolar ele? Se quer extrapolar, meu amigo, abraça pessoas e traz para o teu negócio daí. Que aí o céu é o limite. O céu é o limite, exatamente. É até um ponto que, concluindo Que é a aquela resposta. questão, né? Ninguém, absolutamente ninguém, dependendo Aham. do segmento, vai ser grande sozinho. Sim. Eu trago assim que a generosidade do crescimento, ela é uma das coisas que ela tem que contagiar e conectar mais pessoas. Sim. E aí, até respondendo a pergunta que você fez anterior, né? Então, o primeiro grande ponto para mim manter uma equipe engajada é contratar pessoas que têm esse propósito, que sabem o porquê, o que elas querem alcançar. Segundo grande ponto é ter claro as rotinas e processos e a imersão desse colaborador, desse representante, dentro do seu negócio e conectá-lo aos objetivos deste representante. Agora, Que é onde as pessoas trabalham uma pelas outras e o negócio por elas e ela pelos negócios. E por último é o acompanhamento. sim. Agora eu vou emendar praticamente essa pergunta nessa anterior, nesse caso anterior que nós estávamos discutindo. Aham. Tem muito turnover, ou seja, entra e sai de pessoas hoje, ainda mais quando se trata de representantes, né? Uhum. O que fazer para diminuir essa alta rotatividade? Olha, quando a gente fala de turnover, né, como um todo, ele é um ponto que eu não conheci nenhuma empresa que chegou a zero, mas sim eu acredito que tem algumas coisas que a empresa pode fazer para estar reduzindo esse turnover. O primeiro deles é contratar boas pessoas, que a gente estava falando na pergunta anterior, que tem um objetivo na vida e sabe o que alcançar. O segundo ponto é como a empresa acolhe, que aí entra a parte de cultura. Uma das coisas que estudando, né, eu vejo muito claro é que quanto mais forte a cultura da empresa, menor tende a ser o turnover. O que eu quero dizer com isso? Todas as pessoas gostam de lutar por uma causa. Sem exceção. Se você pegar, deixa eu pensar. Vou dar um exemplo clássico, que a gente tá vendo agora. A guerra lá da Ucrânia. Uhum. Cara, as pessoas que estão lá na linha de frente, na trincheira, elas estão lutando por uma causa. Tô dando esse exemplo extremo, Sim. mas quando a gente fala de business, de empresa como um todo, é a mesma coisa. Então, essa é a primeira grande parte que a empresa tem responsabilidade para a redução do turnover. E o terceiro ponto, que eu acredito muito forte, que é essa possibilidade de crescimento. E aí, Rafa, é gerente, diretor, CEO, CFO. Não. Essa pessoa poder escalar. A gente estava tendo uma reunião ontem com a diretoria de uma das empresas e a gente estava falando justamente como tornar a história, a trajetória desse representante escalável. Que ele possa, uma vez capacitado, estar treinando uma outra pessoa, estar formando uma equipe dela. A gente tem diversos casos de negócios que funcionam muito bem dessa maneira. Como, por exemplo, Herbalife, Royal Prestige. Então, são empresas que não se tem, a gente não está falando de salário CLT nem nada, Sim. mas ela tem um sistema de comissionamento agressivo e uma possibilidade de crescimento, junto com o valor cultural do que é que esse negócio, que esse produto, o que esse serviço oferece. Porque é importante fazer esse trabalho de retenção através de uma cultura, através de um plano de crescimento Sim. e de benefícios, porque o recrutamento não está fácil hoje de achar pessoas, né, com um perfil que Sim. você possa trazer para a empresa e dar essa possibilidade de crescimento. Então, você trabalhar com o seu time e dar essa visão, isso já é o primeiro passo, né? Isso é muito legal. Eu acredito e vejo no mercado, né, que é uma das coisas mais importantes que a empresa ela pode fazer pelo seu negócio é delimitar qual que é a sua estratégia. O que eu quero dizer com isso? Cara, a minha estratégia é recrutar pessoas sem experiência para formá-los dentro da minha casa. Pô, esse é meu plano de ação? Essa é o meu insight? É esse caminho que eu quero seguir? Beleza, você vai ter bônus e vai ter ônus. Sim. Entendeu? Eu quero contratar profissionais já experientes.
já tem experiência prévia, seja com externo ou com telemarketing, etc. Então você tem que atuar de uma outra maneira no mercado. O que é tanto para uma quanto para outra é ambas têm que ter ciência do que é o seu negócio. Qual que é a sua missão? Qual que é a sua cultura? Tá, mas para você trabalhar nesse modelo aí de realmente pegar pessoas e trazer elas e praticamente ser uma escola de negócio, ensinar essas pessoas, você tem que primeiro também convencer o seu time, de quem tá com você ali, que eles têm que se transformar em instrutores também, né? Exatamente. Porque é um trabalho que não é tão simples assim, não é fácil daí, Sim. entendeu? Se não tiver pessoas também engajadas nesse projeto com Nessa você, missão. ele não vai funcionar, né? Porque precisa de mais braço para. É muito, muito bom esse ponto que você levantou, justamente porque, né? Quando a gente fala de quem já tá dentro, nós temos alguns desafios que são um pouquinho diferentes de quem tá fora. Sim. Quem tá fora não sabe o que passou ou o que é agora. Agora quem tá dentro já sabe. E muitas vezes é, de novo, essa missão clara que você vai construindo dentro. Então, empresas que estão em andamento, já tem muitos anos de mercado, o primeiro desafio dela é engajar a equipe interna. Que é justamente o que você falou. Pô, eu tenho X representante, Y representante. Onde ele pode se encaixar na nossa missão? E aí é um ponto muito legal que entra muita parte de gestão, diretoria, etc., que é entender como é que a pessoa pode sair em tal função e alocá-la em X canal, ou em X função. E aí é onde ela vai ganhando esse, putz, cara, que legal que ele lembrou de mim. Ele tá contando comigo. Porque nós, seres humanos, eu acredito que nós somos bons por natureza. Sim, tem os desviados que eu falo, Sim, sim. mas automaticamente nós somos bons por natureza. E quando você fala de uma empresa, você está falando de uma instituição CNPJ, um PJ. Sim. E o PF, ele se sente pertencente ou não dessa instituição. Então, assim, sim, realmente, quando é uma empresa já estruturada, a primeira missão é o interno. Aí você tem diversas técnicas para você estar aplicando para estar entendendo. Vou dar um exemplo básico que a gente fez com uma agora recente, para o planejamento de 2025. Análise SWOT, que é os pontos fortes, os pontos fracos, ameaças e a base de oportunidades. É um exercício tecnicamente Tá, simples, mas que ele interage demais. e se você parar, independente da empresa, do seu tamanho, para observar esses 4 pontos, todos têm melhorias e qualidade para trabalhar nesses 4 pontos, né? Não tem ninguém que fuja. É muito bom isso, porque já falei com empresários que falam, cara, eu quero resolver todos os meus problemas. Aí eu sou bem desconto, eu brinco, falo, cara, quando você descobrir como, me avisa. Que eu vou ser um Ctrl V, um Ctrl C seu. Sim, Então, isso que você falou é essencial. Realmente, quando você vence uma fraqueza, tem outra. sim, Isso é a sim. arte da vida, né? E o PJ nada mais é do que a extensão do PF. E isso é uma coisa que é muito clara para mim. Cara, o CNPJ, ela é a extensão dos CPFs dela por trás dela. E sim, sempre vai ter. Sim. Fraco, forte, oportunidades e ameaças. A última pergunta aqui para a gente finalizar, porque eu fiquei sabendo nos bastidores aí que tem um bolo para a gente comer depois do podcast aí. Então, Caraca, velho. então vamos aguardar esse bolo e esse café aí. Já tô com fome aqui, então vamos para a última A última pergunta aqui. parte. E essa aqui é para você mandar um recado para a galera aí. Depois você ouvir a pergunta, você vai saber o porquê daí. Aham. CLT ou empreender? Afinal, o representante comercial é um empresário, né? Que caminho seguir daí? Fica no CLT ou eu vou revolucionar minha profissão, minha vida e vou empreender, ou como representante comercial, ou qualquer outra coisa que você queira? Qual o recado que você dá para quem está nos assistindo aí e que tem essa dúvida ainda? Será que eu fico no CLT seguro com as minhas garantias aqui, mas também não almejo algo maior, porque o CLT realmente acaba limitando, por mais que você consiga escalar ali uma, duas, três, quatro posições, mas chega no momento ali que de fato você não tem mais para onde ir. Ou eu arrisco, que é no caso empreender,
que também é ser um representante, que não deixa de ser um empreendedor. O que você diz para esse pessoal aí que está assistindo a gente? Eu posso dar um contexto antes? Pode. Que... Maravilhosa pergunta. Eu já fui CLT, já tive uma empresa, basicamente quebrei, já voltei CLT e hoje sou PJ novamente. No começo desse ano, eu tive um treinamento da empresa, que era CLT, e já tinha um projeto de consultoria com a minha esposa, que é minha sócia. Sim. E ao longo desse ano, a gente fez a transição, eu fiz a transição de carreira, né? De CLT para PJ. E posso falar para todos que estão ouvindo, assim, graças a Deus, primeiramente, minha vida melhorou demais depois que eu vim pro PJ. Qual que é a minha resposta? E aí eu tô falando primeiro da minha pessoa. Mas qual que é a minha resposta? Se você quer ficar numa estabilidade, quer ter o seu salário fixo garantido, que pague suas contas, e tá bem pra você, permaneça no CLT. Que eu vou interromper você e pegar uma frase aqui do Flávio Augusto. Ele fala o seguinte: estabilidade não existe. Que é a mesma coisa, você tá no CLT, de repente você pode ser demitido. Cadê a estabilidade? Você pegou Acabou, o virou final pó, da né? frase agora, e é o que eu ia falar no final. Matou, Márcio. Então, assim, se você quer crescer, se você quer alcançar novos patamares, entenda que quando você é PJ, quando você empreende, você tem desafios, sim. Só que suas chances de ganho são infinitamente maiores. E por que tudo isso? No final das contas, ninguém tem estabilidade. Seja Exatamente. você CLT ou seja você PJ. Sim. Então, pessoal, eu conversei aqui com o Rafael Romero, que é também o cara que toca o nosso time comercial aqui no grupo. E obrigado, Rafael, por ter aceito o nosso convite e bater esse papo aqui e falar um pouco sobre gestão comercial, sobre esse mundo de vendas que toda empresa, independente do segmento, tem que fazer vendas, senão ela não consegue sobreviver. E foi um bate-papo bacana, hein? Obrigado por ter aceito o nosso convite. E para você que acompanhou mais esse episódio, o meu muito obrigado e até a próxima. Abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.